A nossa área, basicamente, que a gente chama de acústica arquitetônica, ela é dividida em 2 áreas, tá? É o isolamento acústico e o condicionamento acústico. São 2 coisas muito diferentes que têm que ser trabalhadas muitas vezes em conjunto. Olá, bem-vindos ao Painelcast, o podcast da AEARP. Eu sou o Bruno, esta é a nossa colega Fabiola e hoje estamos com a Ruth. Seja muito bem-vinda, Ruth. Quer se apresentar rapidinho para a gente, por favor? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu sou a Ruth Montanheiro Paulino, aqui em Ribeirão, mais conhecida como Ruth Paulino. Eu sou arquiteto urbanista, né? E a minha especialidade é acústica arquitetônica, né? Eu fui professora por quase 40 anos na área de conforto ambiental e projeto de arquitetura. Eu tive a oportunidade, o prazer de dar aula em várias escolas aqui da região, entre elas o Centro Universitário Moura Lacerda, Barão de Mauá, a Unip. Eu fui coordenadora de curso na Unip durante 9 anos e no Moura Lacerda em várias oportunidades, né? E dei aula na Unifran, né, antiga Unifran, que hoje é Cruzeiro do Sul, por 12 anos, por 18 anos, trabalhei na Unifran. Eu dividia, né, o meu tempo entre Unip, Unifran, Moura Lacerda e Unifran, e finalizei minha carreira acadêmica com a UNAERP. Eu fui contratada em 2013 para 2014 para montar o curso de arquitetura e urbanismo da UNAERP, que montamos com muito prazer, com muita vontade de acertar, né? Foi, na época, a reitora, a dona Elmara, ela deu carta branca para a gente montar o curso. E eu me lembro que eu falei para ela assim, né, professora Elmara, se for para montar mais um... né? Nós já tínhamos vários cursos de arquitetura, cursos tradicionais, bons cursos, mas eu coloquei, se for para mais do mesmo, não tem interesse, né, de montar. Só vou montar se a gente puder fazer algo diferenciado. E, de fato, ela nos deu essa oportunidade e encaramos. O curso está fazendo 10 anos esse ano. Que legal. E eu tenho orgulho de ter feito parte dessa aventura, né? De montar mais um curso de arquitetura na região e um curso que está muito bem conceituado. E achei que a minha missão já estava cumprida, então no ano passado, em dezembro de 2023, eu encerrei a minha carreira acadêmica. Que legal. E agora estou me dedicando a outras coisas, a consultorias na área de acústica, de conforto térmico. E estou dando uma certa contribuição lá no CAU, né? Sim, eu ia falar, e o CAU? Entrei na comissão de ética e disciplina, é uma comissão importantíssima, né? Tanto para defender a comunidade, né? Porque o papel do CAU é defender a comunidade e atender, obviamente, os profissionais da melhor maneira possível. Então, é uma comissão muito importante e acho que com a experiência, né, desses 43 anos de formado, eu acho que dá para a gente contribuir um pouco, né? Tem uma super bagagem. Então, estamos aí, né? Nesse mandato de 3 anos no CAU. Depois eu não sei, só Deus sabe. Não é à toa que ela já foi arquiteta do ano, né? Dos profissionais do ano da IARP. Tem até matéria sobre a Ruth na revista Painel, na época dos profissionais. Foi esse ano? Ano passado? 2023. 23. Não, desculpa, 2022. 22? 2023 foi o ano passado. É verdade. Foi a Silvia. Ah, a arquiteta gente, Silvia. passa tão rápido para mim. Pois é, para mim também. Assim, o 2000, aliás, depois esses anos de 20, 21, da pandemia para frente, 22, o negócio da pandemia passou pra frente. assim, da pandemia para parece que a gente não... Até a questão da pandemia. Mas chega, não vamos entrar no assunto nesse assunto da pandemia. Já passou. Chega. Bom, vamos falar sobre a acústica, Ruth. Quando que nasce a acústica no projeto? Quando nasce, desde o nascimento do projeto. Junto com Porque o pessoal acha que a acústica é só no final, né? O projeto está pronto, vamos infelizmente é uma prática.
A história, assim, o que eu posso... Vamos tentar resumir. A acústica, quando a gente fala em acústica, precisa ter muito cuidado com isso, porque a ciência acústica é muito ampla, Uhum. tá? Ela tem várias áreas, né? Por exemplo, você tem acústica naval, né? A acústica aeronáutica. Nunca tinha pensado que tinha acústica naval. Por exemplo, os sonares dos submarinos, os sons dos Uhum. animais marinhos, né? Das baleias, por exemplo. Tudo isso tem que ser detectado, tudo é estudado. E os sons, né, de submarinos que invadem áreas, por exemplo, na guerra, né, em época de guerra, eles precisam disso. Mas isso é uma outra área. Nós temos a acústica médica, que é usada, né, nos aparelhos de medicina. Tem a acústica aeronáutica, né, dos aviões. Enfim, a acústica eletrônica, por exemplo, aqui nós estamos usando aparelhos, né, microfones, alto-falante, que aí é uma parte mais da engenharia, né? Da engenharia elétrica, da eletrônica. Não entra muito no nosso trabalho, né? No trabalho do arquiteto é um trabalho conjunto, quando você dimensiona um espaço onde você tem que colocar esses equipamentos, né? Então, a distribuição das caixas de som, dos alto-falantes, então isso tem que ser feito em conjunto, né? Entre o arquiteto e o engenheiro da área. Quando tem shows, por exemplo, né, de bandas, de músicos, grandes shows ou pequenos shows, sempre tem o engenheiro de som, né? Então, isso é uma outra área, a área da engenharia, da acústica de equipamentos eletrônicos. Tá? A nossa área, basicamente, que a gente chama de acústica arquitetônica, ela é dividida em duas áreas, tá? É o isolamento acústico e o condicionamento acústico. São duas coisas muito diferentes que têm que ser trabalhadas muitas vezes em conjunto. E qual que é a diferença? Vamos ler para cada um. O isolamento, como diz o nome, né? O objetivo é isolar um ambiente de outro ambiente. Vou dar um exemplo básico, que é uma boate, por exemplo, uma casa noturna. Né? A casa noturna, lá dentro, você varia de 90 dB a 130 dB, né? Dependendo da banda que está lá dentro. E lá fora, dependendo da zona urbana, você tem que ter 50, 45, 40 dB. E dentro, por exemplo, de uma residência, você tem uma casa noturna e uma residência próxima. Dentro da residência tem que ter abaixo de 40 dB, né, no período noturno. Então, isso seria o isolamento. Eu vou isolar a casa noturna. Então, eu não vou deixar o som sair. De uma sala de aula para outra sala de aula, por exemplo. De um apartamento do pavimento superior para o pavimento inferior. Passos de pessoas, né? Ou mesmo som de conversas. Né? De uma parede para outra, de um apartamento para o outro apartamento. Isso é o isolamento, ou seja, isolar um ambiente do outro. Tá? E dentro do isolamento também nós temos duas áreas, que é o isolamento som aéreo e isolamento som de impacto. São tratamentos completamente diferentes. Então, o grande erro que eu vejo das pessoas que me procuram, né, colegas, engenheiros, arquitetos, isolamento. O material é acústico. Tá, o material é acústico, mas para quê? Para que ele serve, né? Então, por exemplo, um material que serve para ruído de impacto não serve para ruído aéreo, porque eles trabalham de maneira completamente diferente. A coisa meio invertida até. Vamos pro pai dos burros, que eu sou engenheiro agrônomo, não entendo nada. Primeiro, na verdade, algumas coisas eu conheço, mas vou fingir que não conheço. O que é o dB? Você passou... É a unidade de medida de nível de intensidade sonora. Perfeito. A gente mede com equipamento para saber qual é o nível do ruído. Da intensidade sonora. Perfeito. E aí você está falando também depois de impacto aéreo e impacto terrestre. Não. Som aéreo. Som aéreo e som terrestre. De impacto. Ruído, na realidade, né? Ruído aéreo e ruído de impacto. Qual a diferença entre eles? O ruído aéreo ele é transmitido pelo ar, tá? Pela vibração das moléculas do ar. E o ruído de impacto, ele é de material sólido. Então, ele é transmitido pelos, vamos dizer, elementos da construção. Então, no caso de um edifício, é a laje, a viga, o pilar, a parede, o piso, né? Sim. São todos elementos rígidos, sólidos. Então, olha a grande diferença. Então, você vê assim,
quanto mais o material for denso, por exemplo, um tijolo comum, um tijolo maciço, de um tijolo furado, tijolo baiano, por exemplo, né? O tijolo baiano, ele é bom para o ruído de impacto, porque ele tem ar. Então, ele amortece a transmissão vamos dizer, por vibração das moléculas rígidas. Sim. Em compensação, um tijolo maciço é péssimo para o ruído de impacto. Sim, Aí o inverso, para o ruído aéreo, quanto mais maciço, quanto mais grossa for a parede, por exemplo, mais espessa ela for, para o ruído aéreo é uma beleza. Mas para o ruído de impacto ele é pior. Então, assim, os materiais, eles trabalham de forma diferente. Por isso que tem que nascer junto. Porque se você sabe qual será a fonte sonora, quem serão os receptores, você já projeta certo. Então, se você tem um problema de ruído de impacto, você dá preferência, por exemplo, para paredes vazadas, para paredes com bolhas, com ar, né? Ou espaçamentos, paredes duplas com espaçamento, né? Ou você utiliza materiais maleáveis entre as paredes, né? Como borrachas, lã de rocha, lã de vidro, né? Material que pode amortecer a vibração. Se o ruído é aéreo, por exemplo, conversa vai ser um ruído aéreo, né? Quanto mais grossa for a parede, melhor. Então, são coisas simples, que eu acho que qualquer arquiteto tem que saber, não precisa ser expert em acústica, é coisa básica. Só saber que existe diferença e que numa situação assim, você não precisa nem contratar um especialista, por exemplo. Você vai fazer uma casa, uma coisa simples, que não tem dB alto, né? Tipo 90, 100, 110 dB. Ou uma situação específica, que é uma casa noturna, um estúdio de gravação, enfim, um call center, um teatro, um auditório. Isso são coisas específicas, que demanda aí de um profissional especializado. Agora, tem coisas que não tem necessidade, né, de você contratar um profissional especializado, porque são coisas básicas que eu acho que um arquiteto precisa estar atento, né? O tipo de material que ele vai prescrever. Sim, é interessante até você abordar essa questão das boates, né, das casas que hoje a gente coloca o som mais alto. Aqui em Ribeirão a gente tem, né, algumas polêmicas de alguns bares que foram fechados por causa da questão do ruído, acústico, da vizinhança. Estaria fora da norma, né? De estar fora da norma e também de não ter pensado nessa questão da acústica. Porque hoje eu vejo que tem muitos bares em Ribeirão e todos eles, eu acho que por causa que Ribeirão não tem essa quantidade de chuva o tempo todo, muitos deles são abertos, né? Sim. E isso acaba com... O bar aberto com música ao vivo é um problema, não tem como você tratar isso. Se você quer isolar, você tem que fechar, né? Tem como minimizar um pouco, né? Aí é a área da acústica, né? Que é o condicionamento. A gente minimiza, mas a gente não isola. Né? Agora, assim, só dando uns exemplos, por exemplo, de projeto. Por exemplo, está muito comum hoje ter as varandas gourmets nos prédios de apartamento. Né? Então, essas varandas têm churrasqueiras. Né? Essas churrasqueiras vai ter a máquina de exaustão. Essa máquina geralmente fica lá na cobertura. Né? O apartamento mais caro. Lá na cobertura. Aí, por exemplo, como é que essa máquina de exaustão é instalada? Se ela não for instalada com a devida proteção, vai vibrar o prédio inteiro. E o pior vai ser o apartamento de cima. O apartamento... Eu fui chamada uma vez para tentar resolver um caso, não vou citar aqui a construtora, mas uma construtora que faz prédios de altíssimo padrão aqui em Ribeirão, tinha um triplex, né? Embaixo da casa de máquinas dos exaustores das churrasqueiras, das varandas gourmet, né? E assim, o apartamento da pessoa tremia inteiro. Isso é o ruído de impacto. Aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu pedi foi o projeto executivo. Falei, cadê o projeto executivo? Por incrível que pareça, o projeto executivo estava certo.
o arquiteto previu a base de inércia para A amortecer. execução não foi feita. Só que não foi executado, Putz. de acordo com o que estava previsto no projeto. Meu Então, Deus. sem contar assim, que a parte vamos dizer, de toda a chapa metálica que envolvia, tudo encostado nas paredes, entendeu? Então, na hora que ligava, aquilo tremia o prédio inteiro. A gente foi fazendo o teste desde o primeiro andar. Claro que o primeiro andar se sentia muito menos, mas você sentia. Você põe um estetoscópio, que a gente usa, né? Estetoscópio de médico, para sentir a vibração. A Você gente escuta- põe, daí você sentia a vibração na parede, vinha lá de cima. Então, assim, às vezes não é nem o projeto de arquitetura que não Às está vezes é na certo, às vezes é execução, na na obra. execução. Então, o que aconteceu? Já bateu os gastos, vamos economizar aqui. Exatamente. Então, aí o que eu falei, olha, sinto muito, vocês vão ter que desmanchar E fazer e como fazer projetado. como o projeto de arquitetura previu. E para o cliente, né? Ele Né? não tem como conferir Ele se não tem foi. como, óbvio. Ele não sabe, ele só vai sentir Não, e nem é depois. obrigação dele. Né? Não, ok. Esse foi um caso. Um outro caso também, uma senhora que comprou um apartamento de último andar para não ter vizinho em Pisando. cima, porque ela é uma pessoa extremamente sensível em Ah. termos de audição. Ela é além do normal. Ah. Então, ela comprou no último andar para não ter vizinho. Aí, o que aconteceu? O mesmo caso. O mesmo caso, os aparelhos, né, de exaustores, as máquinas, em cima, na cobertura, totalmente sem amortecimento. Não, gente, você é muito sensível, você tem que ir para uma fazenda. Mas vai pra uma assim, chácara. você imagina, a pessoa comprou, né, uma coisa Sim. pensando e ela não se tocou, e ninguém falou para ela que em cima tinha uma máquina que também vibrava. Não, mas nem, né, a Impossível. pessoa leiga nunca pensaria que tinha Imagina, alguma não coisa vai em cima dela. pensar, não vai. Aí, coitadinha, ela vinha, ela sentia o ruído bem, bem, assim, intenso pela churrasqueira, porque vinha pelo vão da churrasqueira, Sim, né? sim. Aquele é um duto, né? Não, E aí, que ela fez? Ela contratou uma pessoa, pra isolar né, a churrasqueira. para fazer o isolamento. A pessoa fez o isolamento da churrasqueira inteirinho, mas aí, ó, o desconhecimento. A pessoa que pegou esse projeto, ela desconhece a diferença entre ruído aéreo e ruído de impacto. Ou Aí seja, vibrava o a isolamento senhorinha todo. gastou um dinheiro significativo que não adiantou nada, porque o problema não era o ruído aéreo, não era o som ou o ruído que saía pelo buraco da churrasqueira, não era. O problema é a vibração que vinha caminhando por toda a estrutura. Então, aquilo caminhava, a parede do quarto dela, você põe a mão na parede, você sentia a vibração, e a pessoa extremamente sensível. Então, você vê, o próprio arquiteto, inclusive está escrito isso no nosso código de ética, que você só pode pegar um serviço quando você tem certeza do seu conhecimento a respeito. Está escrito isso no código de ética, entendeu? Agora, todo mundo lê o código de ética, né? As pessoas têm noção do que deve ou não deve fazer. Então, se você está pegando aquele serviço, você tem certeza que você tem conhecimento disso? Se você não tem, não pega o serviço. Ou pede ajuda, né? Para quem pega o serviço, inclusive para você aprender a fazer. Legal isso daí. Pega para aprender, mas chama Alguém que sabe também. chama ajuda ou vai estudar. Pega um monte de livro aí, de caso, e vai estudar, vai tentar resolver. Não é assim, eu ouvi dizer que se botar um drywall acústico, um land rocha, isola. Isola caramba! Isola o quê? 20 dB, o que é isso para... Por exemplo, usar um drywall, uma divisória de drywall com lã de rocha, 17, né, milímetros, que é o usual. Isola o quê? Não isola 20 dB. A pessoa tem noção disso? Quanto que eu tenho que isolar? Se eu tenho do lado de lá 70 dB e do lado de cá eu tenho que ter 35, quanto que eu tenho que isolar? Eu tenho que isolar 35. O duplo. Entendeu? Uhum. Então, eu vou pegar um material que isola 15, 17, 20, não resolve. Então, a pessoa tem que, primeiro, saber ler catálogo, ler os gráficos do catálogo, saber o que aquilo significa, saber o que significa um dB, ou o que é 30 dB. Quem tem noção do que é 30 dB?
É muito? É pouco? Você tem noção do que é isso? Uhum. Né? E o que é 130 dB? Eu não tenho a mínima noção Então, para de dar qual uma que ideia, é. o que é 30 dB? É menos do que o que a gente tá conversando. tá fazendo aqui. Né? A nossa conversação deve estar dando em 40, torno de 65, Nossa, 70, Deus. mais ou menos. Aham. Né? 30 dB é silêncio. Silêncio de hospital. Tá? 130 dB é uma banda de rock, pau, né? Aquela gritaria. É a banda não, de rock do bom, né? 130. Um tiro, por exemplo, de um revólver, sei lá, eu não sei, não entendo nada de revólver, mas um revólver aí, 364, mais ou menos, revólver mesmo, Sim. dá em torno de 160 dB. Um avião em decolagem é 120. Um avião em aterrissagem chega a 140, dependendo do avião. 130, 140. Pra você ter uma ideia, o que é um tiro? Uhum. Chega a 160. Sim, por isso tem que usar protetor auricular para não ficar surdo. Exatamente. O pessoal de tiro, né, de stand, ou mesmo polícia militar, a polícia em geral, Sim. né, que faz treinamento e tal. Eles têm que usar. Não existe tratamento para isso. Por exemplo, como que você isola 160 dB? Só se você enterrar e fizer paredes, um bunker, né? Você fizer um bunker, aí você isola. Você botar chumbo, você botar várias paredes com espaçamento. Não pode encostar uma parede na outra. Encostou, já era. Que aí dá a vibração. Uhum. Né? Então, são paredes isoladas com espaçamento. Aí você consegue isolar os 160. Fora isso, não sei. Tá, agora eu tenho uma pergunta. Tá falando de isolamento. Um problema que a gente até estava conversando antes, que tem muito, não só em Ribeirão, acredito que em toda a cidade. Você compra um apartamento ou uma casa de condomínio e você está perto de uma rodovia ou perto de uma grande avenida. Eu tenho uma amiga que mora perto da Portugal e que reclama que... Ela falou, eu comprei um apartamento mais alto que eu achei que ia ser mais silencioso, mas parece que acumula todo o som de tudo quanto é lugar, vai bem ali. Tem Como que isso também. Como que você faz esse isolamento se não veio com o projeto? Tá, esses isolamentos, vamos dizer, a gente já chama de ruído urbano, né? O ruído urbano já é uma outra categoria também. Não é o aéreo também, é outro. É aéreo, é aéreo. Mas assim, a atuação, né, de tratamento é diferente, né? Então, assim, o que acontece? Geralmente esses ruídos são aéreos, né? O que tem de trepidação, às vezes, é quando você tem trem, né? Trilhos de trem, locais assim que tem muito trânsito de ônibus, de caminhão, né? Nas ruas, aí você também tem o problema da vibração, que vem pela rua, entra pela estrutura, né? Pela fundação da construção e chega, trepida até as janelas, às vezes, né? Então, isso é... Mas, assim, a gente trata esse caso como ruído urbano. Então, o que a gente faz nos ruídos urbanos? O que pode ser feito? Primeiro, legislação. Seria, assim, plano diretor, a primeira coisa. O que pode, o que não pode construir? Qual a distância de uma rodovia? Qual a distância de um aeroporto? Qual a distância de uma via férrea? Né? Assim como tem a lei, né, de rios, né? Você que é agrônomo, você sabe muito bem disso, né? Os 30 metros, 50 metros das APPs, né? Tem também a legislação de metros ou quilômetros, né? Metros. Para você, no caso de aeroportos, são quilômetros. De aeroportos é quilômetros, é baseado no cone, né? Isso, Aí você pode construir, mas nem sempre isso é respeitado, né? Nas cidades, principalmente rodovias, né? Que a gente vê condomínios muito próximos, colados. Uma outra coisa que pode ser feita são barreiras, né? Barreiras físicas. Na Europa a gente vê muito, porque é tudo muito colado lá, né? Então, são barreiras mesmo, são muros, né? Que eles fazem. Mas no caso de edifício alto é difícil, a não ser que você tenha um desnível, né? Um desnível de terreno e o edifício fica mais para baixo e a rodovia mais para cima. Ou a rodovia mais embaixo, você tem um belo de um talude, né, no caminho. Então, são barreiras. Barreiras podem ser também resolvidas. Horários, né? Então, é coisa de legislação. Como em São Paulo, aquele elevado, né, que eles chamavam de minhocão, acho, não sei, tem hora? Depois das 10, acho que é das 10 às 6 da manhã, me parece, que ele é fechado para o trânsito, porque os edifícios são colados, né, no viaduto. Sim.
Então, legislação é a melhor coisa que tem para resolver esses problemas. Fora isso, é no próprio prédio. Então, por exemplo, as janelas acústicas, janelas especiais, porque num prédio, num apartamento que está em andares superiores, o vento leva também. Dependendo da direção do vento, intensifica. Né? Às vezes está longe, né? Está longe, você escuta, porque o vento acaba levando, ajudando. Quando o tempo está mais seco, é pior ainda, né? Quando a gente está com um tempo úmido, a umidade absorve parte do som. Mas quando a gente está com esse tempo limpo, assim, seco, sem nebulosidade, sem umidade alta, né? Umidade alta acima aí de 70%, já começa a melhorar um pouco, mas por aqui, exemplo, então, né, que é sempre mas, por exemplo, uma pessoa que já comprou um apartamento e as janelas não têm esse conforto acústico, né? Não tem essa questão desse isolamento. E ela quer fazer alguma coisa para isolar. O que ela pode fazer? Porque mexer na fachada ela não vai poder, né? Ela pode trocar, desde que não mude assim o modelo, né? Mas ela pode trocar o vidro, ela pode trocar o tipo de castilho, né? Um castilho mais reforçado se for vidro, ou vidro com PVB acústico, que ele tem uma película interna. É vidro que tem em hotel de aeroporto. E no próprio aeroporto. Todos os aeroportos é tudo vidro com PVB. Tanto que você não ouve, né, o barulho das aeronaves, muito pouco. E nos hotéis também, que são próximos, né, dos aeroportos. É interessante, uma oportunidade que você tiver, é que normalmente eles não abrem, as janelas não abrem desses hotéis, principalmente hotel de rede. Eles não, a janela é lacrada. Mas pegar uma que a janela abre, faz esse teste, abre, fecha, quando o avião estiver passando. Quando você fecha, você sente, nossa, praticamente não ouve mais. É essa película interna que fica no vidro. Que aí não muda a fachada, né? Mas você muda o vidro. As venezianas, aí você pode mandar fazer outra, né? A veneziana lacrada com lã de rocha dentro. Né? Aí você perde a ventilação. Perde a ventilação, mas ganha na questão do som. Nossa, porque assim, eu tenho uma amiga que ela morava na Paulista. Tá. Gente, a Paulista é maravilhosa, 24 horas. E é literalmente 24 horas. Eu achava que não. Até um dia que ela me manda mensagem 3 horas da manhã falando que estavam consertando a rua, porque eles usam o horário noturno para fazer os concertos. E ela tem gente consertando, porque ela veio do interior. Ela ficou chocada em saber que as obras na Paulista eram sempre feitas à noite. E ela falava assim. E ela morou lá durante 1 ano, mais ou menos, que ela não aguentou. Ela não deu conta, porque ela falou que não era assim uma vez por mês. Era toda sempre, semana. Toda semana tinha alguma coisa acontecendo. É insuportável. Aí você tem que isolar a sua casa. Porque é difícil você cobrar isso do condomínio inteiro, né? Ou até do poder público. Ainda não dá. Já existe o problema. O poder público pode atuar na legislação. Estabelecimento de horários, né, para fazer isso. Mas aí acaba sendo em detrimento do benefício da maioria. A gente vai fazer agora, porque se eu fizer de manhã, vou criar um transtorno para a humanidade. Então, aí no caso, vamos dizer... O transtorno de manhã também é muito forte, né? As buzinas. Sem isso já é difícil, imagina como uma construção. Ela como receptora, aí o tratamento tem que ser no quarto dela, não precisa fazer no apartamento inteiro, de repente faz ali. Nossa, mas era terrível, realmente. Quando eu ia na casa dela, é diferente. Porque, assim, eu tô acostumada com obra de dia, mas obra à noite não tava acostumada. Sim, São Paulo, né? São Paulo, né, gente? Aí, assim, nós falamos do isolamento, né? Eu vou falar um pouquinho do condicionamento, até para dar tempo, que é super importante. O condicionamento é uma coisa que as pessoas esquecem. Porque quando você fala em acústica arquitetônica, a primeira coisa que vem na cabeça é isolamento. É a coisa do atrapalhar ou não o outro, né? Ou não ser incomodado pelo outro. Mas o condicionamento, ele é muito importante. Aí ele é mais específico, porque ele é o tratamento do som. É para deixar o som bom dentro do espaço. Então, eu digo que é específico porque ele depende da atividade que você está fazendo. Então, você tem estúdios de gravação, estúdios de
de música, de ensaios, né? Você tem as salas de concertos, que são diferentes das salas de ópera, que são diferentes dos teatros de drama, de apresentação, né, de peças. Você pega, por exemplo, um teatro de ópera, você tem o balé e a orquestra. Né? Ou você tem a ópera, né, o drama sendo apresentado e a orquestra no fosso. Ou você tem a sala de espetáculos, que é só orquestra, não tem pessoas representando nada. Ou você tem só o teatro de drama, que não tem orquestra. Né? Aí você tem também apresentações menores, né? Conjunto de câmeras, quarteto de cordas, né? Etc. Assim vai. Tem X atividades. Aí você tem home theaters nas casas, né? Você tem os cinemas, né? Você tem bares e restaurantes com música ao vivo. Né? Você tem as casas noturnas, que tem os shows, grandes ou pequenos auditórios, que aí é mais para palestras, formaturas, né? Apresentações que não envolvem tanto música. Então, cada atividade ela tem um tratamento diferente. Né? Assim, pequenos espaços também, né? Como eu falei, residências que tem cara que fazer um home cinema, né? Aí você tem boliches, você tem estandes de tiro, né? Você tem um monte de coisa diferente, né? Então, para cada atividade você tem um tratamento. E essa é a parte mais legal da coisa, porque isolar não é muito difícil de fazer, né? Porque ou você isola a vibração ou você isola por barreira, né? Que seria o aéreo e tal. Agora, o condicionamento, isso é trabalho para especialista mesmo, não tem jeito. O cara que faz o projeto, o arquiteto, ele tem que ter a noção de que ele tem que tratar. Isso sim. Que ele não pode sair colocando qualquer coisa, especificando qualquer material. Ele tem que ter noção de que existem materiais que aumentam a reverberação e materiais que diminuem a reverberação. Agora, o equilíbrio de reverberação é só fazendo cálculo. Aí você fala em fazer cálculo, o arquiteto arrepia. Né? Aí quando eu dava aula, né, de acústica, a minha matéria era a que mais deixava o povo de DP. Não é porque eu era ruim, não. Eu acho que eu dava uma aula muito legal. Eles é que não prestavam atenção, que não estudavam. Porque se o cara estudar e prestar atenção na aula, ele tira 10. Entendeu? É lógico. Né? Ele vai super bem. Agora, tem que calcular. Aí tem que calcular e o bicho arrepiava. Não, é chato, eu não gosto. Não tem que gostar, tem que saber. Sim. Não é? Nem sempre a gente faz só aquilo que a gente gosta. Tem coisa que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Não gosto de calcular. Você tem que calcular área, você tem que calcular volume, metro cúbico, você tem que calcular o metro cúbico da tua caixa d'água. Você não está projetando uma caixa d'água? Você tem que saber quantos metros cúbicos ela tem. É uma continha idiota que muita gente não sabe fazer, entendeu? Né? Aí você fala assim, então, por exemplo, quantos azulejos ou quanto desse revestimento você vai ter que pôr? E quantas caixas eu tenho que comprar? Você tem que calcular. Quantos metros quadrados vem na caixa, qual é o tamanho da peça, quantos metros quadrados você precisa, uma conta idiota. Tem um monte de gente que arrepia. Então, assim, a gente está assistindo um declínio do conhecimento. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não só em arquitetura, não. Um declínio, porque as pessoas não dão valor para esse tipo de conhecimento, que é importantíssimo. Evita erros, evita gasto desnecessário do cliente, né, da obra, desperdício de material. Então, o cara que vai gerenciar uma obra, por exemplo, ele tem que calcular o quanto de material ali, né, ele vai precisar, ele tem que gerenciar isso. Então, não adianta fugir do cálculo. Você vai perguntar, eu gosto de fazer cálculo? Eu hoje até gosto, mas eu não gostava também. Mas... Eu gosto, não. Eu sei que é essencial, sei que vai evitar erro. Mas a gente tem que fazer, entendeu? Porque é aquela coisa, como que você quantifica quanto de dB que você precisa abaixar ou aumentar? Quanto que você quantifica o tempo de reverberação para condicionar o ambiente para ficar bom para aquela atividade? Você tem que calcular, não tem jeito, não pode fugir disso. Ruth, agora eu vou te perguntar, você entrou numa área que eu acho muito interessante, eu estou começando a ver mais estabelecimento com isso, mas eu gostaria de uma visão profissional, o que realmente isso traz de conforto ou não.
Por exemplo, eu já estou vendo alguns restaurantes colocando espuma embaixo da mesa. Sim, é mito, viu? Isso é colocando lenda. no banco. É um vasinho, é uma ridículo isso. florzinha. Isso faz alguma coisa ou é balela? Não faz, é balela, é mito, é uma Olha, bobagem. eu Você babando tava o aqui ovo de lugar babando achando não, é que uma era... bobagem. Olha esse restaurante. É uma bobagem, porque aí é que tá. Eu falei, o papel de ignorante hoje é meu. Infelizmente, existem mitos que alguém falou um dia que isso dava certo. Vamos pegar a tal da espuma debaixo da mesa. Entendeu? Temos aqui. Você vê que nós temos tem. aqui. Tem? Ih, pera que nós tem. temos. Ih, Mas aqui é galera. necessário, Mas, então, não? aqui é o seguinte, aqui é um estúdio, né? O ambiente ele tem que ser surdo, o máximo possível. E nós estamos em poucas pessoas. Pessoas absorvem, né? Som, roupa, né, da gente. Então, assim, quanto menos gente, né? Mais fácil. Não, você tem que deixar o ambiente mais... É um caso assim, o som tem que sair aqui direto para o microfone, eu não posso ter muita interferência. Ele não pode bater em outros lugares, né? Então assim, ele tem que ser o máximo possível surdo, mas, por exemplo, você vê que aqui o teto, ele é todo de Sonics, né, de espuma, então todo o som, o nosso som que está subindo, ele não está voltando. Isso seria não péssimo. Não dá o eco, né? Não é eco, tá? É reverberação. Reverberação. Então, Eba, assim, não é só eu hoje. ele assim, todo som que vai bater ali vai morrer lá em cima. Lá. E isso é super importante, que não tem esse retorno. Tá? Em compensação, ó, a mesa é lisa. O som que está batendo na mesa está voltando. Tá? Então, se ele colocasse um tecido aqui... Um tecido já resolveria, já ajudaria bastante. Então, no caso, voltando, né? O que acontece com o tal da espuma no chão? Quando você faz um tratamento, você quer absorver o som, né? Você quer evitar essas reflexões. Eu sempre falava assim nas aulas que é esse desenho, ó, de cima para baixo. Então, por onde que eu começo? No teto. Por quê? Porque o som que sobe não tem barreira. Ele não tem obstáculo. Então, ele vai bater e vai voltar. Então, no caminho dele de volta, não tem obstáculo. Então, o teto é o principal, é o que mais vai absorver, tá? É o tratamento número 1. Então não adianta nada você colocar na mesa o restaurante que eu falei, eu comentei até que tinha espuminha no teto. Então voltou uma estrelinha. Se achando, porque achou um restaurante que não sei o quê, que com certeza diminuía. Tem conforto. Então pronto. Não, eu brinquei, eu achei que ele investiu muito em tudo isso, só que ele só tem um ponto de som e tá super alto. Aí eu falei, pô, eles podiam distribuir umas caixinhas e fazer isso. Aí depois são as paredes, né? Então, a parede, ela também pode dar o retorno, só que ela vai ter um pouco mais de barreira. Então, quando dá o retorno, tem as pessoas sentadas, né? Tem outros elementos que podem... Sofás, etc. Né? Às vezes pode ter o próprio mobiliário mesmo, em geral, do ambiente. Aí o último, chão. Quando o som vai para o chão, quando ele retorna, ele já encontra as nossas pernas. No caso do restaurante, você tem as mesas, todo mundo sentado com um monte de perna, né? Aí você tem as pernas, você tem as próprias mesas. Então, o retorno que ele tem não é significativo perto do retorno do teto e das paredes. Então, por exemplo, aquele som que vai bater aqui embaixo da mesa, ele não tem a menor... Não vai reduzir, não vai causar nenhum conforto. Não tem menor. Então, assim, é bobagem gastar dinheiro com isso. Porque é o que eu falo para o cliente, você vai gastar um dinheiro que não vai te dar um retorno significativo. Então, assim, o negócio é teto. Aí, o que os arquitetos fazem? Os arquitetos de interiores, principalmente. Fazem aqueles projetos lindos, maravilhosos, né? Cheio de aço inox, cheio de espelho, cheio de laminados e gesso para tudo quanto que é lado. Ou seja, ou madeiras lisas, né? Você só tem superfície refletora, né? Você não tem uma superfície absorvente. Tirando as pessoas, você vai ter só reflexão. Tá, né? Agora uma pergunta que eu não sei como que tá no mercado também. Essa questão dessas espumas, tudo, como que hoje está recebendo o tratamento em relação a incêndio? Já tem espumas próprias que não deixam propagar? Tem desde sempre, viu? Desde que começaram as espumas específicas, né? A primeira empresa foi a Sonics, que eu tenho notícia. Hoje tem outras, mas a da Sonics, que é a da O Brasil hoje, elas fundiram algumas marcas aí, eu não sei exatamente,
mas são as primeiras que a gente tem notícia. Elas sempre tiveram tratamento contra, assim, retardante te chama, né? Uhum. Então não é qualquer espuma que você vai Que a pôr. pessoa acha assim, tá bom, vou isolar aqui, pega ele. Não, mas a espuma não faz isolamento, tá? Ela faz condicionamento. Ela só Isso. serve pra- para não refletir o sol, para absorver. Aham. Então tem texturas que absorvem mais, outras que absorvem menos. E uma coisa muito importante que eu falo, tem que saber ler catálogo, ler o gráfico. O som ele tem frequência, grave, média, aguda. Tem material que não absorve o grave de jeito nenhum, ou absorve muito pouco. A maioria dos materiais desse tipo de espumas, eles são ineficientes para o som grave. Entendeu? Então, a gente tem que buscar, dependendo da atividade do local, Uhum. você tem que buscar material que tem mais ou menos um trabalho em todas as frequências, que é o caso, por exemplo, de auditórios e teatros, né? Que eu tenho som grave, médio e agudo. Eu tenho baixo, eu tenho cello, violoncelo, né? Eu tenho mesmo a banda de rock, ela tem um baixo, né? Ela E tem qual que guitarra. é o exemplo de Uma material coisa. que tinha É grave? difícil falar assim de cabeça, mas, por exemplo, no caso, esse tipo de espuma, a maioria não trabalha legal para o grave. Então, Mas por aí tem exemplo, uma espuma específica, não é que é um outro um material, é só material específico, né? Eu vou voltar na espuma já já. Porque a espuma também eu acho que ela é um mito também, assim, não é que você vai sair pondo espuma em qualquer lugar, entendeu? Aqui, por exemplo, se é um estúdio, meia dúzia de gato pingado dentro do espaço. E a gente não tem a não ser que for um estúdio de gravação de música, aí é diferente. Quando é voz não é frequência tão grave, mesmo a voz masculina que tem o grave, né? Uma conversa, você fica na faixa aí de 500 Hz, entre 500 e 1000 Hz. Então é médio, considerado frequência média. Agora, se você pega um estúdio de gravação de música, de música. o cara vai gravar a música, né? Uhum. Nem sei hoje como é que faz, porque ninguém mais grava CD, sei lá como é que funciona hoje, né? Para lançar a música no mercado. Continua né? tendo que gravar, né? Continua Mas tendo só que não vai para o CD, vai para a nuvem. Vai Né? pra nuvem. E tem que ser perfeita a gravação, Sim. né? Então, eles têm que ter um equilíbrio no próprio estúdio entre os sons graves, médios e agudos, porque eles têm os instrumentos musicais ali junto, não é só a voz do cara, né? E mesmo, às vezes, você tem um conjunto, né? Um grupo, tem o cara que é mais agudo, o cara que é mais baixo, né? Na voz. A dupla sertaneja é um exemplo. Sempre tem o agudo e o grave, né? Eles fazem esse equilíbrio. E aí você tem que buscar o material adequado. Então, não é qualquer espuma, não é qualquer material. Tem que calcular. Uhum. Aí você tem que fazer um cálculo, quanto de material para o agudo, quanto de material para o grave, onde você vai pôr. Então, por exemplo, olha que legal, aqui nesse canto não é um 90 graus, é um canto arredondado e é ranhurado. Sim, Tá dos vendo? dois Aqui, lados. ó, né? Porque os 90 graus são péssimos para o som grave. O som grave adora um 90 graus para ficar ali reverberando, entendeu? Ele fica paradinho ali no 90 graus. Isso dá uma interferência absurda na gravação. Né? Então, a gente tem que fazer esse arredondado e, de preferência, fazer uma armadilha de grave. Né? No caso, isso aqui não é uma armadilha de grave, mas ele está ajudando. Como que seria a armadilha de grave? A armadilha de grave, você tem que colocar uma barreirinha, descolar do canto, né? Deixar vazado embaixo, em cima, encher de lã de rocha, né? Na hora que ou então todo perfurado, né? Com a lã de rocha para o som entrar lá e ficar lá. Não ficar ululando. Mas isso aqui já ajuda bastante, essa estratégia que foi usada aqui. Só o fato de você não ter o 90 graus, você já não fica com aquele grave ali, né? Então é bacana essas coisas, né? É muito legal fazer condicionamento, porque tem esses detalhes, entendeu? E ele interfere na decoração. Muito. O condicionamento de um espaço, você pega um bar, né? Assim como a iluminação é rica, né? Você iluminar para criar efeitos especiais, o som dá efeitos especiais também. Né? Então é muito legal, porque você interfere, fala, o cara quer encher de espelho, de aço inox, de porcelanato, o povo adora, gesso porcelanato, é igual aluno de arquitetura, só sabe pôr
palmeira nos projetos. É um tal de pôr palmeira nos projetos. Gente, não tem outra árvore. Não, aí a gente tem o Tazinafo, Não é? que Pois é. vem Chame o explica tudo Tazinafo. pra Não tem gente. outra árvore, tem que pôr palmeira, né? A gente fazendo palmeira propaganda, você põe depois- em perspectivas longas, né? Quando você tem perspectiva. Não, o cara tem lá 10 de frente por 5 de recuo, bota uma palmeira. Você fica lá, só. É a mesma coisa gesso e porcelanato, né? Parece que não tem outra coisa para pôr. É. Né? Então pesquisa, vai atrás. O povo fala às vezes de forro acústico, forro mineral. Ah, é feio. É feio porque você não conhece. Porque se você for atrás, pesquisar, tem forros minerais maravilhosos que dão efeitos decorativos lindíssimos. Lindíssimos. Catálogo, né? Tem que ir atrás e procurar. Lindíssimo. O povo enfia na cabeça que vai ter aquele perfil, né? Não, aquilo lá não precisa usar aquilo. Tem forros lindos. Inclusive forro mineral acústico que parece que é gesso liso. Legal. Que dá essa... Às vezes você quer dar essa estética da coisa Visual. lisa, né? Uhum. Tem. É só procurar. Que bom. Ruth, muito obrigado. Se deixar aqui, a gente fica o dia falando inteiro, tem tanto assunto. tanto assunto. Só que E falar de acústica, assim, realmente me dá muito prazer, porque É um assunto bastante é legal. amplo e é lindo, lindo. a gente Aham. percebe que você fala com amor, com É gosto verdade. pelo que está falando. Muito Mas estou às obrigado. ordens, estou à disposição para falar de várias coisas, né? Combinado. Uma próxima, temos que marcar. Eu que Fabiola. agradeço o convite, viu, Obrigada, gente? Ruth. Obrigado Foi a todos. um aprendizado muito interessante. Legal, estou às ordens. E você que nos ouviu, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, seguir a gente. E até uma próxima. Obrigado.